É o nosso... E quem pensa que o Acre não tem nenhuma relação com o Rio Grande, tem toda. Senadora Ana Amélia, que já nos deu o prazer de visitar, de inclusive ficar na minha casa, sabe muito bem do que estou falando. Estou me referindo ao herói e líder da Revolução, o chefe da Revolução Acreana, Plácido de Castro, gaúcho, que ajudou a fazer com que o Acre pudesse se libertar da tutela que vivia e depois se anexar ao Brasil. Então, sejam bem-vindos a todos aqui. Mas, senhor presidente, coincidentemente, quando fui abrir essa sessão, eu falava que gostaria muito de ter a atenção de Vossa Excelência, senador Paim, numa matéria que eu vou trazer, que eu trago para a tribuna do Senado Federal hoje. Queria cumprimentar a todos do Acre que possam estar me acompanhando e do Brasil inteiro. Amanhã, dia 13 de maio, dia que nós comemoramos a abolição da escravatura no Brasil. Vossa Excelência ainda agora falava comigo. Em 1888, nós tivemos uma atitude concreta, a edição e a sanção de uma lei abolindo a escravatura no Brasil. Eu, inclusive, tenho na parede da vice-presidência, fiz questão de pôr, a Lei Áurea, sancionada pela princesa Isabel em nome do imperador. E eu faço questão de tê-la na parede da vice-presidência pela maneira que se construiu para enfrentar um problema gravíssimo, que é desumano, da exploração do homem pelo homem, muito complexo. Se fez uma lei simples, objetiva, com 2 artigos. Artigo 1º, é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Vejam bem, para lidar com um tema complexo, se fosse hoje, hein, teria umas 500 páginas, uns 300 artigos, centenas de parágrafos e incisos. Mas a Lei Áurea foi feita dessa maneira e há 126 anos o Brasil decretou que não convive com a escravatura no país. Amanhã, certamente, muitos vão falar dessa conquista. Recentemente, nós temos enfrentado o problema do racismo. Mas por que eu estou antecipadamente falando que amanhã, e lembrando que amanhã nós devemos estar lembrando o fim da escravatura no Brasil? Porque eu trago para a tribuna um caso de um jovem negro, menor de idade, que está num abrigo no Acre, como nós chamamos, sem eira nem beira. Não fosse a acolhida do governo do Acre, de algumas autoridades locais, de alguns funcionários, a situação desse jovem seria mais precária ainda. Eu me refiro a uma história que sensibilizou algumas pessoas, mas que o Brasil precisa tomar conhecimento. Nesses tempos recentes, alguns conflitos políticos estão sendo gerados por conta da vinda de haitianos para o Brasil. Uma das vítimas tem sido os próprios haitianos. A outra, o governador do Acre, Tião Viana. A história que eu trago aqui para a tribuna do Senado é do jovem adolescente haitiano, Jalens Wolf Augusto. 15 anos de idade. Ele está num abrigo lá em Epitaciolândia, que é uma cidade vizinha brasileira, onde tínhamos o abrigo dos haitianos, na fronteira com a Bolívia, bem próximo da fronteira com o Peru. Senhor presidente, essa história é uma história, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência, como um lutador pela causa dos pobres, dos negros, das minorias nesse país, e que atua tanto na Comissão de Direitos Humanos, felizmente Vossa Excelência está presidindo,
É um jovem que chegou no Acre com o passaporte, comprou uma passagem para seguir para o Amapá e do Amapá ia para a Guiana Francesa para encontrar com a irmã. E, chegando no Acre, na hora de embarcar no aeroporto em Rio Branco, a Polícia Federal identifica que ele não tinha o documento que tem que ser expedido para ele poder entrar no Brasil. Ninguém desconfiou que ele era menor de idade, pela sua estatura. Voltou para Brasileia, tirou o documento. Também ninguém viu que ele era de menor e foi dado o documento de entrada nele no Brasil. Ele resolveu completar os documentos e foi tirar a carteira de trabalho. Quando foi tirar, descobriram que ele era menor. 15 anos. Vários problemas com esse jovem. Isso eu estou falando de abril do ano passado. Começou essa tormenta para esse jovem haitiano, para o Augusto. Então, as autoridades, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que tem como secretário o meu suplente de senador, ex-deputado federal, professor da universidade, e também um homem comprometido com as causas, as boas causas, as causas dos mais pobres, dos excluídos, Nilson Mourão. Ele, com uma funcionária, a Mirtz se dedicou a cuidar desse jovem, pegou na Polícia Federal e levou para um abrigo de menores para adolescentes em Epitácio-Holândia. Um ano já se foi e ninguém consegue encontrar uma solução para esse jovem. Ele não pode voltar para o Haiti porque ele é menor, não tem dinheiro. Não pode atravessar para o Amapá para ir até a Guiana Francesa. Agora já não mais, porque a irmã dele já não está lá. A mãe dele está em Martinica, uma ilha francesa, no Caribe. O pai está nos Estados Unidos. Ambos, provavelmente ilegais, nos dois países. E ele veio a mando do avô, segundo ele diz, e não tem para onde ir e ninguém sabe o que fazer com esse jovem haitiano de 15 anos. Ele, nesse período, no abrigo, aprendeu a falar português, porque antes nem isso fazia, fala português fluentemente. O irmão dele, senador Paim, jovem também, trabalhava no Palácio do Governo, quando houve o terremoto. E foi soterrado pelo terremoto, o irmão do Augusto, junto com as 250 mil pessoas que morreram vítimas desse terremoto, dessa tragédia no Haiti. E agora, eu hoje marquei com o embaixador da França, para quarta-feira, o senador Ricardo Ferraço, que esteve comigo lá, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, junto com o senador Aníbal, junto com outros parlamentares, a deputada Perpétua, o próprio senador Petecão, fomos a Brasileia. O senador Ferraço também já pediu uma audiência com o embaixador francês. Eu vou organizar para que nós dois, já marquei hoje, possamos estar quarta-feira, às 15h, possamos ir com o embaixador da França na busca de uma solução para esse jovem. No sábado, eu vou estar com ele lá nesse abrigo, em Epitácio-Holândia. Vou fazer uma visita a ele. E vou pôr meu mandato à vice-presidência do Senado na busca de encontrar uma solução para ele. Agradeço o senador Ricardo Ferraço, agradeço a todos. A matéria ganhou uma repercussão maior quando publicada no blog da Amazônia, que é escrito pelo jornalista Altino Machado, que entrevistou a Mirtz. E ela, independente de qualquer discórdia ou não de parte da matéria, a matéria está muito bem feita, é uma entrevista com uma jovem que agora já nem trabalha mais na Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos do Acre. Mas o próprio secretário Nilson Mourão me falou: senador Jorge, a entrevista dela é uma entrevista onde ela, com detalhes, conta a história desse jovem e também o quanto que é importante quem está me ouvindo possa considerar que nós não podemos ficar de braços cruzados diante disso. Estamos na véspera do 13 de maio, senador Paulo Paim.
na véspera do 13 de maio. Temos um jovem que tudo o que quer é reencontrar a sua mãe, e ele fala sempre da sua irmã. A situação se agravou de tal maneira porque o Jales Augusto chega ao Acre por conta, trazido pelos coiotes. Compra uma passagem de R$500, mas tendo que pagar R$1.300 para poder chegar em Macapá. E no aeroporto, a Polícia Federal identifica uma falha no documento dele, ele não tinha só o passaporte, não podia transitar no Brasil, e agora tem um impasse. A mãe dele está em Martinica, o pai nos Estados Unidos, ambos imigrantes ilegais, a irmã que estava na Guiana Francesa e que tinha acertado de encontrá-lo em Macapá para ficar junto com ela, já está em Martinica também, e agora tem dois caminhos. Ou viabilizamos a ida desse jovem para encontrar com sua irmã em Martinica, ou já tem pessoas se interessando, vamos ter um processo de adoção. Eu queria, além de cumprimentar a Mirtz Lima, dizer que li a entrevista dela no blog da Amazônia. Estou tomando essa atitude porque penso que é minha obrigação, meu dever, mas é uma causa também que sensibiliza a qualquer um que se aproxime dela. A Mirtz conta que no dia 3 de abril, ela, num contato com o secretário Nilson Mourão, que pediu a ela que fosse em socorro desse jovem que estava na mão da Polícia Federal. A partir daí começou esse caminho longo, complexo, e que muitas autoridades já tentaram apoiar ou encontrar uma solução, e não tem uma solução fácil. Um haitiano que vivia no Acre, que já estava no Acre, fez uma intermediação da compra dessa passagem, recebeu da família do Augusto R$1.300, comprou uma passagem de 500 e disse que o restante era por conta do serviço que ele prestava. Está sendo denunciado, enquadrado no artigo 125 do Estatuto do Estrangeiro. Ele jogava bola no Clube Rio Branco e fazia uma intermediação no abrigo de Brasileia para alguns dos haitianos que queriam ir para outros estados. E o grave agora é que nós temos uma situação muito complicada e que a Defensoria Pública da União tem procurado ajudar, o Ministério Público do Acre tem procurado ajudar, todos estão favoráveis, e eu vou ter uma audiência com o embaixador da França no Brasil, junto com o senador Ricardo Ferraço, na busca de encontrar, através de uma possibilidade, contando com a sensibilidade da Embaixada da França, dele poder seguir, ter um visto para seguir para Martinica e, a partir de uma orientação, de uma autorização de seus familiares, já que ele é menor, ele possa passar pelo território brasileiro. Esse é o tema que eu trago, senhor presidente, mas eu queria também, me somando, dizer que é lamentável ter que falar que as pessoas, mesmo aquelas que deram atenção ao conflito Acre-São Paulo por conta dos haitianos, a maneira do pouco caso que, inclusive, setores da imprensa estão tendo com essa problemática dos haitianos. Amanhã é 13 de maio. Nós vamos lembrar a Lei Áurea. E as pessoas seguem, em alguns casos, não sei se por desinformação, ou não sei se o que é que está por trás, mas, por exemplo, esse final de semana, no dia 11, o jornalista Leandro Mazzini, do UOL, escreveu uma matéria absurda. E eu não estou aqui querendo criticar a liberdade de imprensa, nem cobrar, nem querer intervir na liberdade. Migração de haitianos pode render processo internacional contra o governador Tião Viana do Acre, está dizendo aqui a matéria. Ao bancar a migração de 900 haitianos ilegais do Acre para São Paulo, olha o absurdo,
o governador Tião Viana pode estar agora tendo que enfrentar um processo a partir de leis internacionais. Mais longe, a curta matéria do UOL vai mais longe, e eu faço um apelo para que se faça um reparo. Aí ele fala aqui que o senador, o governador Tião Viana, pode abrir um processo aqui no Senado contra ele, por conta, através da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, vejam o absurdo, por deportação ou transferência forçada de uma população. Isso está no artigo 7º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Pelo artigo do tribunal, vejam o absurdo. Houve o deslocamento forçado de pessoas através da expulsão ou outro ato coercivo da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional. É um desconhecimento, é uma agressão a um governador do Estado. O governador Tião Viana, quando essa história passar, pode ser indicado para receber prêmios de direitos humanos pelo trabalho que está fazendo. Quem conhece o governador Tião Viana sabe que ele é um extraordinário médico, uma pessoa humana fantástica. Podem criticar a administração dele, podem cobrar do ponto de vista da gestão, porque quem está na gestão está feito a isso. Mas acho que tem poucas pessoas com capacidade, com coragem, só o desconhecimento para cobrar a ação humana do médico Tião Viana. E a ação humana do médico e governador Tião Viana, no caso dos haitianos. Ao mesmo tempo em que eu lamento essa matéria, que repercutiu também no AC 24 Horas, que não fez nada mais do que retransmitir a matéria, e veja como é que as coisas vão acontecendo. Eu queria cumprimentar o UOL, que é da Folha de São Paulo, pelo extraordinário material feito sobre os haitianos do Brasil, assinado pelo renomado jornalista Josias de Souza. Agora, veja a contradição. Uma parte do UOL fala um absurdo sobre um tema tão grave dos haitianos. E o mesmo UOL publica uma matéria que eu vou pedir para constar nos anais do Senado, que é a melhor matéria escrita até hoje sobre os haitianos. Quem quiser conhecer o drama dos haitianos no Brasil, de 2010 para cá, leia a matéria do Josias de Souza, do dia 11/5/2014. No mesmo dia que foi escrita essa matéria, que é um verdadeiro absurdo, no UOL, assinada pelo Leandro Mancini, que eu prefiro crer que, por pura desinformação, assinam uma matéria como essa. Josias de Souza faz uma reportagem daquelas que a gente fica feliz quando encontra nas páginas dos jornais, mas que estão ficando cada vez mais escassas. Matérias com substância, bem escrita, checados os números. E ele fala, nos últimos 3 anos, chegaram ao Brasil pelo menos 32.196 haitianos. Então, esse é o número. Não foram 900, nem 400 que São Paulo conheceu. Chegaram no Brasil, nos últimos 3 anos, 32.196 refugiados, na sua maioria haitianos. Apenas 10.906, 33%, portavam vistos emitidos por embaixadas brasileiras. Então, dos 32 mil imigrantes que entraram no Brasil nos últimos 3 anos, só 10.903 portavam vistos emitidos por embaixadas brasileiras. A grossa maioria, diz o Josias de Souza, 21.290, 66%, foi trazida por coiotes. Foi trazida por coiotes. Chegaram na fronteira, a grande maioria, vocês vão ver, do Acre, num esquema de tráfico humano, de exploração humana. E ele fala, foram trazidos por coiotes e cruzou ilegalmente a fronteira que separa a cidade peruana de Inapari, do município de Assis Brasil, no Acre.
Entre os imigrantes ilegais, destacam-se 2 nacionalidades. Matéria bem feita, estudou, buscou os dados. E o Brasil precisa considerar que esses são os dados que assustam o povo do Acre, o governador do Acre, porque é um contingente enorme. E ele fala, entre os imigrantes ilegais, destacam-se 2 nacionalidades. 19.430 vieram do Haiti e 1.628 do Senegal. No abrigo do Acre hoje, tem dia que tem mais senegaleses do que haitianos. O abrigo improvisado que nós temos em Rio Branco. Os números são oficiais. Os coiotes transformaram em rota do tráfico de haitianos o Equador e o Peru. É uma rota. O tráfico de gente. Não estou falando de uma pessoa, nem de 2, presidente Paim, caro senador Inácio Arruda. Transformaram em rota do tráfico humano de negros, pobres, refugiados de um desastre natural como foi o terremoto que matou 250 mil haitianos, transformou e ninguém fala nada. E quando fala é para dizer que não pode ir haitiano para São Paulo. Mas pode ir para o Acre, 20 mil. Não pode ir 500 para São Paulo. Pode ir para o Sul. O lugar que mais tem recebido haitiano é o seu estado, senador Paim, o Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, inclusive. O Rio Grande do Sul tem sido o estado que mais tem acolhido haitiano. E não São Paulo, que é o estado mais rico. E eu não estou aqui falando que é para acirrar uma disputa por São Paulo. É apenas a gente pôr a coisa certa, no lugar certo. Então, senhor presidente, a análise das estatísticas ajuda a entender como a omissão, porque está tendo uma omissão do Estado brasileiro. Nós já fizemos dezenas de audiências aqui no Senado, já tive dezenas de reuniões, inclusive no Ministério da Justiça, mas não se encontra uma solução. Esse é o fato. E o que é que aconteceu? Sobrou para o governo do Acre, sobrou para o governador Tião Viana. O governador Tião Viana tem que dar de comer, tem que dar abrigo. Só que os haitianos não querem ficar no Acre. O Acre é um ponto de passagem. É uma maneira de entrar no Brasil, porque lá tem uma estrada que liga o Brasil ao Peru. E eles vêm por terra do Equador, passam pelo Peru, chegam na fronteira e param em Rio Branco, porque lá tem uma Polícia Federal, em Brasileia e Assis Brasil. Só por isso. Eu queria dizer aqui rapidamente, olha, durante o ano de 2010, quando começou esse problema, chegaram através de Assis Brasil 33 haitianos, no ano todo. Uma média de 3 por mês, 2010. Quem está pondo essa matéria, é bom que se diga, não é o governo do Acre, é o jornalista Josias de Souza, do UOL, da Folha de São Paulo, e ele faz a mais completa matéria, com dados, com informações, que eu peço. Quem quiser entender o caso dos haitianos, leia essa matéria. Pelo menos vão ter os números certos. 3 por mês. E aí, fruto, como disse, da fuga do terremoto. Em 2011, chegaram ao Acre 2.225 refugiados. Josias de Souza, os dados. Pouco mais de 185 por mês. Em 2013, chegou-se a um cenário de porta arrombada. Entraram na pequena Brasileia, que eu parabenizo a população, que durante 2 anos, 10% da população do município era de haitianos, tentando tirar um documento para ir para outros estados do Brasil. E Brasileia passou por muita dificuldade, mas foi solidária com esse povo. Nesse fim de semana estarei em Brasileia, no sábado, e vou visitar o jovem Augusto. Então, em 2013, foram 11.524 no ano de 2013, o ano passado. E este ano de 2014, pasmem, o ano passado foram 11 mil. Nesses primeiros 4 meses, entraram pelo Acre 6.329 haitianos. Agora a média mensal é de 1.582. E São Paulo girou o mundo inteiro por conta da chegada de 400. Estão chegando no Acre por mês 1.582 e fica parecendo que é o governador Tião Viana que está brigando com o governador Alckmin. Não, eu acho que até tem que ter um diálogo institucional, mas, gente, isso é um problema mais sério
do que uma tentativa de dizer que está tendo desova de haitiano ou deportação na véspera do 13 de maio. Uma data tão simbólica para nós brasileiros, para o mundo. Hoje teve uma sessão muito bonita aqui, e Vossa Excelência, senador Inácio, me contava a história de um prático, filho de pescador que morreu no mar, neto de pescador que morreu no mar, o dragão do mar, que o Ceará homenageou aqui, o senador Eunício, o senador Pimentel e Vossa Excelência. O prático, que era o único jeito dos navios entrarem no porto de Fortaleza, era com um prático chamado, apelidado de Dragão do Mar. Ele se rebelou e falou: não guio mais navio com escravo dentro, transportando escravo. Foi assim que a gente começou a abolir a escravidão, a escravatura nesse país. Nós estamos lidando com um problema. E está virando um joguete em página de jornal, de gente que não quer saber a história verdadeira e fazem clichê usando haitianos. Quando a gente podia somar força, o Estado de São Paulo, o Estado do Acre, o Ministério da Justiça, o Senado Federal, encontrar uma solução, que não é fácil mesmo não, para esse povo que busca uma melhor sorte aqui. O governo do Acre já gastou mais de 4 milhões de reais dando de comer os haitianos que chegam. Todos que chegam lá sem avisar. Chegam de madrugada, no feriado, no meio do carnaval, sábado, domingo. Tem alguém do governo que vai lá. Lá não é a igreja, não. Lá no Acre é o Estado, o governo, que não tem nenhuma estrutura. Se os estados do Brasil, ricos, têm dificuldade para lidar com esse tema, e isso é verdade, lidar com refugiado, são refugiados. São refugiados. Imagina um estado igual ao do Acre, mas nós não lidamos com um não. Foram 22 mil que passaram lá em menos de 3 anos. E o acampamento nunca tem menos do que 500 e chegou até 2.500. Dê de comer, cuide de 2.500 pessoas que você não sabe de onde veio, a não ser o país. Não sabe o que é que elas não falam a língua de ninguém. Você tem que dar de comer, dar assistência à saúde, e nós fizemos isso. Por isso que eu digo, o governador Tião Viana, quando essa temperatura baixar, quando esse tema for tratado com mais responsabilidade e seriedade, provavelmente ele vai receber indicação para receber prêmios pelo trabalho que fez, como o secretário Nilson Mourão, como o Damião, que cuidou, se dedicou lá em Brasileia, um funcionário que quase perde a família, passou 2 anos cuidando dos haitianos, ninguém fala nada. Aí, quando chega num problema gravíssimo, que se agravou ainda mais com a cheia do Rio Madeira, que o Acre não recebia produtos de primeira necessidade como remédio, os haitianos querendo sair porque tinham 2.700 no acampamento. Nesse período, chegaram 400 em São Paulo. Foi um Deus nos acuda. São Paulo. Então, senhor presidente, eu queria aqui dizer que essa matéria assinada por Josias de Souza é uma matéria que precisa ser lida. Eu cumprimento a imprensa brasileira através do Josias de Souza por conta do material que ele fez. A rota que desemboca no Acre, ele trata como uma rota, porque fica parecendo que o Acre levou uns haitianos para lá e depois está mandando para São Paulo. O Acre é um ponto de passagem. A rota que desemboca no Acre tornou-se um negócio seguro, rentável, para coiotes. Eles cobram entre 3 mil e 4 mil. Eu fui lá várias vezes conversar com os haitianos. Eles gastam dinheiro que não têm para poder chegar no Brasil. E a última coisa que eles querem é ficar lá na fronteira. É o tempo de tirar um documento. O Brasil, por esse lado, é bom elogiar o governo federal, dá uma acolhida imediata, dá um visto de entrada imediatamente, pelo lado humanitário. Agora, a maioria deles fez o quê? A maioria deles comprou uma passagem e veio para o centro-sul do país. Vou concluir, senhor presidente. Dos 21.290 que entraram ilegais pelo Acre, até semana passada, não mais que 50 fizeram a opção de ficar no Acre. 50. Os demais seguiram viagem. A maioria para o Rio Grande do Sul, depois para o Paraná, nessa ordem. Depois Santa Catarina e depois São Paulo, aí as cidades de Cuiabá e Porto Velho. Boa parte das empresas mandavam ônibus para pegar
haitianos e levar para trabalhar nas suas empresas. Foram 66 empresas que foram lá buscar haitianos, nos ajudando, numa compreensão humana. Então, senhor presidente, eu queria dizer que nessa sexta-feira, dia 9, apertavam-se num abrigo montado em Rio Branco 540 refugiados. Só que agora, como disse, uma boa parte de senegaleses, que é a situação mais... E aí, 101 deles pegaram e foram para São Paulo. 448 ficaram lá. Nós não podemos proibir das pessoas irem para São Paulo. O governo do Acre, quando a pessoa não tem condição e diz eu quero ir para o Rio Grande do Sul, tem auxiliado para que eles cheguem até o Rio Grande do Sul, mas isso não é deportar, gente. Nós estamos dando de alimentar há 3 anos. Não vamos confundir as coisas. Senador, me permita só um pequeno passo. Falou tantas vezes do Rio Grande do Sul. Primeiro, eu quero dizer que o senador Tião Viana, no mínimo, deve estar na lista aqui do troféu Dom Helder Câmara, para receber ainda esse ano. Pela forma como ele está agindo. Quer dizer que a indicação vai ser minha. Eu vou fazer essa indicação, se Vossa Excelência não criar nenhum obstáculo. Eu sei que não criará. E ele tem no Dom Helder Câmara uma figura, o Tião é muito religioso, e ele tem uma verdadeira paixão pela história e a vida de Dom Helder Câmara. E segunda questão, eu fiquei feliz. Será justo. Fiquei feliz de ver que os empresários brasileiros, pelo trabalho articulado que o governador Tião deve ter feito, estão contratando essa moçada que quer trabalhar. E há informações que eu tenho no Rio Grande do Sul que são excelentes trabalhadores. Estão indo, as empresas estão capacitando eles e estão fazendo um trabalho no mesmo nível que os brasileiros. Até porque eu digo que não é a cor da pele que vai dizer quem é melhor ou pior. Muito obrigado. E eu concluo falando o seguinte. Hoje eu fiz aqui um depoimento pedindo uma melhor compreensão do jornalista do UOL, Leandro Mazzini, pela matéria que fez, elogiando o UOL e o jornalista Josias de Souza pela extraordinária matéria que fez, a primeira matéria completa jornalística sobre os dados e informações dos haitianos. E peço aqui que haja uma mediação, uma compreensão, senão daqui a pouco vamos dizer, o senador está pedindo que haja... Eu espero que o ministro da Justiça, que o governo federal possa entrar fortemente na condução desse problema, porque isso não é de esfera estadual, e a gente possa dar o tratamento adequado, seja pelo governo de São Paulo, pelo governo do Acre. Mas eu concluo dizendo que vim fazer um apelo em nome desse jovem, o Jales Wolf Augusto, 15 anos, 1 ano e meses, no abrigo lá em Epitaciolândia, de menor. Portanto, não pode voltar para o Haiti, não pode seguir viagem. Sua mãe está em Martinica, ilegalmente. Seu pai, ilegalmente, nos Estados Unidos. Sua irmã, que estava na Guiana Francesa, foi para Martinica. E o que fazer com esse jovem? Na véspera da data que a gente celebra a Lei Áurea, nós temos um jovem que eu faço um apelo aos veículos de comunicação, às pessoas sensíveis, que nos ajudem. Hoje eu marquei com a Embaixada da França uma audiência para quarta-feira. Vou combinar com o senador Ferraz, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, vou com o embaixador fazer um apelo humanitário para que ele possa dar visto e a gente possa organizar a ida dele para se encontrar com sua irmã e se recompor com sua família. É um garoto inteligente, uma figura extraordinária, e eu vou fazer questão. No sábado vou estar com ele lá no abrigo, em Epitaciolândia, e eu espero que até sábado eu possa ter uma boa notícia para ele, para que ele possa seguir viagem. Ele não pode estudar, o Ministério Público pediu para que ele pudesse frequentar a escola, mas na condição que está também não pode. Ele já aprendeu português em 1 ano, é um garoto inteligente, tocava piano, inclusive, lá no Haiti, e tudo o que ele quer é um amparo. E eu li esse material, que foi produzido no blog da Amazônia, já sabia do assunto e estou procurando, como senador, fazer a minha parte de tentar ajudar esse jovem que, se tiver um pouco de compreensão e esforço de cada um de nós, certamente, ele ainda essa semana pode ter a possibilidade de seguir sua viagem, encontrar uma maneira de seguir estudando, trabalhando e dando algum apoio para o seu avô que ficou no Haiti. Ele só tem um avô, o avô juntou um pouco de dinheiro para que ele pudesse vir,
E agora nós temos, além dos 32 mil haitianos, nós temos um caso, porque nós tratamos de muitas famílias. Eu fui lá ver mulheres grávidas, tudo teve solução. Mas o que fazer com um jovem desse? Menor de idade, nenhum parente perto, não pode voltar, não pode seguir viagem, a não ser que encontremos algo que também preso a um ato humanitário possa abraçar e acolher esse jovem. Ele é só mais um dos 7 bilhões de ocupantes desse planeta. Mas talvez, com todo respeito aos outros que sofrem no Brasil, brasileiros que estão tão sofrendo, nós podemos fazer um esforço para fazer algo por ele. E eu estou na luta junto com outras pessoas. Muito obrigado, presidente.